duro, hein? Duro de assistir esse Inter de Limeira 0, Corinthians 0. O gramado obviamente não favoreceu e impressionante que a gente ainda veja um campeonato estadual de alto nível como o Paulistão, de elite, né, do futebol, ainda com estádios com esse tipo de estrutura. Fica bem difícil da bola rolar num gramado como esse. A gente entende o aspecto da chuva muitas vezes que atrapalha alguns gramados. Agora, nessas condições, não é que não tem assim, é muito difícil jogar em alto nível. E o Fernando Lázaro, que obviamente está sendo muito criticado pelo torcedor, né? O Corinthians está no seu terceiro jogo, só venceu um jogo em casa. Esse é um grande problema, é um velho problema que se repete e a gente vai precisar falar sobre ele. Mas falando sobre o Fernando Lázaro, ele montou um esquema um pouco diferente do que ele vinha adotando nos primeiros jogos. Você pode interpretar de várias formas, eu considero como já uma variação tática do treinador, entendendo as circunstâncias do jogo, que é, segundo o próprio, depois na sua entrevista coletiva, um jogo que pouco passaria por dentro, com a bola no chão. Então, um 4-3-3. Foi o que ele optou, já num modelo diferente, explorando pontas, subida de laterais, para fazer um jogo muito mais lateralizado do que propriamente por dentro. Pelo menos na sua ideia inicial. E isso se verificou na prática. Então, a gente pode discutir aqui o Fernando Lázaro, se ele estava pronto, se ele vai conseguir dar resultado. Agora, me parece que é um cara muito bem consciente, né, das ações a serem feitas, das decisões a serem tomadas, do time que ele tem nas mãos, da relação com os jogadores. O Cássio, inclusive, foi para a entrevista coletiva e falou o seguinte, né? As pessoas até usaram um tom pejorativo para abordar de que o clima tinha melhorado com a chegada do Fernando Lázaro. Não, gente, isso é bom. E não é só isso que melhorou. Tem trabalho, tem questões táticas envolvidas, tem ideias sendo montadas, e eu entendi o Cássio, né? Que tudo bem, às vezes tem uma questão de chacota, de zoeira, de pegação. Quer dizer que o Lázaro só melhorou o ambiente porque o Vitor Pereira, mas e aí, se o Vitor Pereira tivesse vencido, o problema seria o ambiente ou seria o time dentro de campo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, que é óbvio que é muito melhor você trabalhar com um ambiente favorável, descontraído, numa relação bacana, e isso não significa que não haja hierarquia, cobrança, comando. Inclusive o Cássio falou assim, às vezes quando você tem mais liberdade com a pessoa, você cobra ainda mais, porque a tua responsabilidade aumenta, né? Enfim, eu nesse aspecto eu não vou entrar e ficar minimizando aqui o que foi dito antes sobre questões de ambiente ou até mesmo o trabalho do Lázaro. Eu acho que está começando, acho que a gente ainda tem muito material de análise para poder observar esse trabalho do Fernando Lázaro. Nesse 4-3-3 que ele montou, ele também fez algumas preservações, e ele falou sobre isso também na entrevista, de que essas preservações elas serão pontuais, e tem que ser dessa forma, jogo a jogo, de forma individual, dependendo de cada caso, para você não descaracterizar toda uma equipe, e ao mesmo tempo conseguir dar um ritmo interessante para que os jogadores cheguem a pleno ali na frente. Cássio, Rafael Ramos, o Fagner no banco, o Fagner entra 35 do segundo no lugar do Rafael Ramos, que meio que não gosta da substituição, achei um pouco estranho isso, vai para o banco de reservas, faz beicinho, dá meio que um chilique e tal. Uma coisa a ser averiguada. Gil e Bruno Mendes, aí uma mudança já em relação à última partida, o Bruno Mendes mantendo uma sequência e o Lázaro alternando, né? Ora o Balbuena, ora o Gil. Acho interessante porque o Mendes tem merecido pelo menos uma sequência e dá uma rejuvenescida nessa defesa. Matheus Bidu ganhou mais minutos e tudo mais, mas pouco conseguiu jogar, né? O Bidu é um jogador mais ofensivo, de lado de campo, de subidas, e ele teve dificuldades pelo gramado, pelo modelo de jogo da Inter, que mais se defendeu, evidentemente, né, para tentar arrancar um pontinho do Corinthians. Então, é muito pouco ainda para a gente observar o Bidu, que foi substituído lá no finalzinho pelo Fábio Santos. Cantígio foi o escolhido para ser o primeiro homem da função de meio campo. Maicon preservado dessa vez e o Fausto Vera ainda sem condições. O Cantígio, eu tô sentindo falta do Cantígio, daquela inversão de bola que ele fazia, daquela bola longa, daquele passe entre linhas. Eu não sei se é a orientação, eu não sei se o Cantígio perdeu o ímpeto, perdeu o bonde de jogar no Corinthians, de aproveitar sequências interessantes que ele já teve em outros momentos e elas foram interrompidas abruptamente, seja por lesão, seja por escolha de técnicos. Eu não sei o que acontece, mas o Cantígio
teve alguns poucos momentos dentro da sua característica que eu considero mais brilhante, que é justamente esse passe mais longo. Ele não tem feito isso, o que eu lamento. E aí isso torna o Cantillo um jogador comum, um jogador que não consegue agregar, porque combate ele não tem, intensidade ele não tem, técnica ele tem e não tem utilizado. Então acho muito ruim, tanto que o Rony quando entra, parece que entra com mais ímpeto, né? Com mais energia, parece que entra com mais vitalidade, isso já dá um respiro ali no meio de campo, você pensa, caramba, pelo menos a bola tá circulando, pelo menos o cara tá brigando, tá disputando, tá tentando. Para muito torcedor que tá ouvindo aqui eu falar, tá dizendo assim, poxa, mas só isso não adianta, o cara tem que saber jogar, eu concordo, e acho que o Rony tem sérias limitações. Agora, no momento em que o treinador tá vendo um jogador que tem uma técnica apurada, que é o Cantillo, mas ele tocando de lado, ele, sabe, demorando às vezes para dar um passe, ele desligado do jogo, e aí entra o Rony pilhado, qual seria a sua escolha se você estivesse no lugar do Lázaro? Acho que a gente tem que se colocar no lugar dele também. Do Queiroz, que teve dificuldades no jogo, assim como o Giuliano, depois entra o Renato Augusto no seu lugar. E aí os três atacantes, né? Vejam só, meio de campo com Cantillo, do Giuliano, e aí o Romero pela direita, Roger Guedes pela esquerda e o Yuri Alberto na frente. Foi um jogo muito ruim do Yuri, né? O Yuri não recebeu uma bola, não conseguiu receber uma bola para finalizar, não conseguiu fazer um bom jogo. O destaque do time no setor ofensivo foi o Roger Guedes, que buscou muito o jogo pelo lado esquerdo, que conseguia fazer arremates, que conseguia construir alguma coisa, né? Ele tem se movimentado bastante, ele tem se envolvido bastante, e o Roger Guedes, quando quer, a gente sabe da qualidade técnica que ele tem. E o Romero às vezes caía por dentro, às vezes não entendi muito nesse sentido, mas tudo isso dificultado pelo gramado, pelo contexto, pela iluminação. O Cássio falou sobre a iluminação, é inadmissível, né, gente? O jogo de Série A do Paulista, a gente vê nada contra a Inter de Limeira, equipe tradicionalíssima do interior de São Paulo, que merecia mais, inclusive, né? Uma estrutura muito melhor para receber uma equipe do tamanho do Corinthians. Enfim, agora, não foi só o gramado que foi ruim, não foi só o jogo que foi ruim, não foi só a iluminação que foi ruim, a arbitragem também deixou a